No livro de Lucas, no capítulo 10, do verso 25 em diante, um certo doutor da lei perguntou a Jesus o que deveria fazer para que ele pudesse chegar ao céu. O que ele poderia fazer. Jesus ensinando, falando sobre o amor ao próximo, amar ao próximo. Então, ele pergunta: quem é o meu próximo? E então Jesus, ele chega para aquelas pessoas que estão me ouvindo e diz: havia um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, e então alguns homens maus, alguns salteadores, querendo roubá-lo, espancaram e deixaram-no quase morto. E então, depois que isso acontece, passa um levita, e quando está passando, vê aquele homem no chão, ensanguentado, caído, ferido, e pelo fato dele ser da igreja, ele deveria ajudar aquele rapaz que estava no chão. Mas a Bíblia diz que ele olhou para aquele homem no chão e passou de largo, não fez nenhum caso daquele homem. E então a Bíblia diz que depois veio um sacerdote, homem que cuidava das coisas de Deus também, o homem de Deus que vivia na igreja. E então vê aquele homem no chão, ensanguentado, precisando de ajuda, e a Bíblia diz que ele olha e passa de largo também. E então vinha um certo samaritano. O samaritano era um povo que era menosprezado pelos judeus, e aquele homem certamente era um judeu. Se fosse o samaritano que estivesse ali no chão caído, é bem provável que o judeu não chegasse nem perto para ajudar. Mas o samaritano, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que se fosse ele que estivesse no chão caído, o homem que estava caído não ajudaria, ele não pensou nisso. Ele foi lá, limpou as feridas daquele homem que estava caído, colocou azeite em suas feridas, desceu da sua montaria, do seu cavalo, colocou aquele homem em cima do cavalo, levou para a estalagem, pagou a hospedagem dele e disse: tudo que ele gastar, toda a despesa dele, quando eu voltar, eu pago. E então Jesus perguntou: quem foi o próximo daquele homem? E então ele falou: aquele que usou de bondade para com ele. Então Jesus respondeu: vai e faz o mesmo. Porque o que Jesus vem nos ensinando é o amor. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e Deus é o próprio amor. Se a gente não tem amor no nosso coração, pelos nossos amigos, pelos nossos próximos, ou até pelos inimigos e distantes, nós também não temos Deus. Não adianta a gente marchar, não adianta a gente pular, não adianta a gente fazer nada, falar em línguas como o versículo que eu li falou. Não adianta se a gente não tiver amor, porque é o amor que vai nos levar ao céu. A Bíblia conta também que Jesus, ele andou na terra com 12 homens, 12 discípulos, e um dos discípulos era chamado Judas. E Judas, ele era próximo de Jesus. Judas, ele vivia com Jesus todo o tempo. Onde Jesus ia, Judas ia. Mas a Bíblia diz que Judas, ele era o tesoureiro da equipe que andava com Jesus. E Judas, ele roubava a equipe que andava com Jesus e roubava Jesus também. E então Jesus sabia disso, mas ainda continuou com Judas. E então chegou um certo momento que aqueles homens, os fariseus, eles queriam matar Jesus, os sacerdotes, eles queriam matar Jesus, e procurou de várias maneiras de matar Jesus, mas ele não encontrou maneira para incriminar Jesus, porque Jesus não tinha cometido crime algum. E então eles pediram ajuda a Judas. E então Judas, ele chegou para aqueles homens e disseram que iria mostrar quem era Jesus, para que eles pudessem prender. E Jesus, ele confiava tanto em Judas, mas quando Jesus estava no Getsemane orando, e Jesus desceu do Getsemane, chegou aqueles homens para prender Jesus. E Judas, ele falou com aqueles homens e disse: aquele que eu beijar é ele. E então a Bíblia diz que Judas foi lá e beijou Jesus. Mas na hora que Judas beijou Jesus, Jesus olhou para Judas e disse: amigo, para que vieste? Então Jesus, ele meio que
queria dizer que não era necessário Judas ele chegar até Jesus para mostrar quem é, para que ninguém soubesse que foi Judas que tivesse entregado ele. Jesus ele meio que queria dizer que Judas ele poderia dizer somente de longe: Jesus é aquele ali, e todos prenderiam Jesus e não saberiam que foi Judas que tinha entregado. Jesus ele sabendo que Judas tinha o traído, Jesus ele não queria que prendessem Judas. Jesus ele sabendo que Judas tinha o traído, Jesus ele ainda abraçou e beijou a Judas, porque Jesus ele era o amor, e a falta de caráter de Judas não influenciou no caráter de Jesus. Então nós devemos ser assim, nós devemos amar a quem nos trai, nós devemos amar a quem nos persegue, nós devemos amar a quem nos odeia, porque foi isso que Jesus nos ensinou. E se a gente não amar, a gente não tem como chegar no céu, que é necessário ter o amor para chegar lá, pois Jesus é o amor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.